Rapaziada, a ideia que a Conmebol teve agora foi, na moral, uma das melhores ideias que eu já vi nos últimos anos para ajudar o futebol sul-americano. Sim, rapaziada, esse vídeo não é de sacanagem. Esse vídeo é mais uma vez falando sobre MLS e Liga Mexicana indo para Libertadores, os times da MLS e times da Liga Mexicana possivelmente podendo ir para Libertadores em 2027. Gente, essa ideia é uma ideia tão boa, mas tão boa do querido presidente, né? O Domingues. Domingues é o nome dele? Da Comebol. E eu fiquei pensando, cara, imagina se a gente tiver tipo um Flamengo, Inter Miami. Cara, Flamengo contra o Messi, tá ligado? Ou tiver aqueles dias que nem a gente tinha do Flamengo e América do México, que eu já vi, infelizmente, e já chorei com esse jogo, mas imagina também, tipo assim, por exemplo, até quem não é um Grêmio em um time do México seria um. Cara, olha o hype disso, mano. O melhor, tipo, pega um time, sei lá, vai que o Bahia se classifica. Bahia e um Toronto FC, tá ligado? Que é um time lá do praticamente no Canadá, né? Tipo assim, olha que confronto aleatório também seria. Cara, essa ideia, irmão, sem sacanagem, rapaziada, essa ideia é uma das ideias mais retardadas que eu já ouvi numa porra do futebol. E é mais uma vez o presidente da Conmebol querendo se aparecer. Com todo respeito, rapaziada, eu não entendo o porquê que vocês acham que. Eu tô vendo uma galera gostando dessa ideia, mas eu não entendo por que vocês acham que daria certo. Eu vi comentários mais, rapaziada. Isso que é futebol raiz. Voltando, eu me lembro quando meu Cruzeiro jogava contra o Santos da Laguna lá no México. E na quinta-feira depois eu tinha que jogar o Campeonato Mineiro. Boa, irmãozão. Futebol hoje em dia é que nem era no passado, né? Futebol hoje em dia é exatamente como era no passado. Se sacanagem, rapaziada, esse vídeo é a minha opinião sobre essa ideia extremamente esperta, futebolística do nosso querido presidente Domingues da Comebol. Eu nunca ouvi uma ideia tão retardada, uma ideia tão sem noção de tempo, de espaço, de viagem, de desgaste que é a ideia desse Domingues. Porque, cara, querendo ou não, rapaziada, gostando ou não, o futebol não é que nem antigamente. Futebol não é que nem antigamente. E se você pega, por exemplo, um Grêmio se classificando para Libertadores jogando contra um Seattle Sounders, olha a distância. O Grêmio, que vai ter que jogar no domingo e vai ter que viajar já no domingo para enfrentar o Seattle Sounders numa quarta-feira, numa quinta-feira, que ele vai provavelmente chegar, vai no domingo e volta também, já chega numa segunda-feira lá, aí tem terça-feira para treinar, quarta-feira, e nem consegue, vocês estão vendo o desgaste que é uma viagem do sul até ali na parte esquerda do norte-americano. Cara, gente, eu não entendo. Eu não entendo por que isso vem à toda e por que tem gente que gosta dessa ideia, achando que futebol é que nem antigamente, esse é o futebol raiz, a gente viajava pra lá. Eu entendo que a galera, em questão de confrontos, realmente podia se animar. Pô, seria bacana ver um Flamengo, Toronto, um Palmeiras, por exemplo, palmeirense jogar contra um New York, aí você vai poder viajar para Nova York. Mas, cara, vocês veem como isso é inacessível pra cacete? Principalmente a gente aqui, brasileiro. E se para brasileiro é difícil, imagina para os outros sul-americanos que têm a economia talvez mais frágil. Cara, que ideia retardada. Retardada. Isso só vai piorar mais ainda o calendário, a logística, porque sim, vai ter que ter uma preparação, uma mobilização para você poder, além de levar torcida para lá, porque nem todo mundo vai conseguir fazer isso, de levar torcida para lá. Além disso, a preparação que os jogadores vão ter que ter é absurda, porque, como eu disse, dando mais uma vez o exemplo aqui, um time do Brasil contra um time da MLS é muito, muito, muito tempo de viagem. Com o México até é menos. Porém, ainda é uma preparação. E time mexicano é time que tem casca grossa. Time mexicano é um time que, cara, querendo ou não, rapaziada, eles têm meio que a raça neles, né? Futebolisticamente falando, aquele time raçudo que vai em toda dividida, que vai. Que tem os seus jogadores habilidosos, sabe?
que tem categoria, que tem classe. Obviamente, defensivamente não são um dos melhores, porém, mesmo assim, você viu como foi o jogo do. Cara, Cruz Azul, né? Cruz Azul e Flamengo no Mundial. Foi um jogo que, se não fosse o erro defensivo, o Flamengo podia ter se complicado um pouco. A dificuldade que foi aquele jogo, tanto pelo desgaste físico dos dois times, mas você vê como foi um jogo muito acirrado, mesmo com o desgaste físico dos dois. Então, cara, é, pra mim, uma das ideias mais burras que eu já vi atualmente em querer botar MLS e querer botar a Liga Mexicana. Financeiramente, pro Domingues, presidente do. Eu não sei se estou falando o nome dele certo. Se o presidente da Comebol colocar essa proposta, é porque realmente financeiramente pode ser bom. E eu sei que tem todo o processo com a CONCACAF, e a CONCACAF não sei se vai gostar disso e tudo mais. Mas vocês percebem como, tipo assim, esse cara tem tantas coisas que ele podia pensar em melhorar o futebol sul-americano, o futebol da Libertadores, todas essas questões aqui, sim. E não consegue pensar nisso. Ele não consegue pensar nisso. Ele não consegue pensar nessas ideias. Eu acho bizarro como não tem ninguém do departamento ali que tem uma equipe, que eu imagino que tem por trás, eles não conseguem pensar nisso. Não consegue. E eu imagino por que deve ter surgido essa ideia também, rapaziada. Porque, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nos últimos anos é só brasileiro ganhando. Desde 2019 é só brasileiro ganhando. E nos últimos anos ainda é só carioca ganhando Libertadores. Porque a gente teve 23 Fluminense, não, 22 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo e 25 agora Flamengo. Então, tipo, é só carioca. Mas, em geral, vocês estão vendo que tem outros brasileiros, Palmeiras também ganhando. Então, tipo assim, eu entendo por que o Domingues, ele quer trazer mais time, ele quer fazer essa logística. Porque, querendo ou não, um time argentino, vamos ser bem sinceros aqui, rapaziada. Um time argentino encarando um jogo de Libertadores, dependendo do jogo, eles botam muito mais peso, muito mais garra. Então eles jogam pra merda o jogo de liga deles, foda-se a liga, e vamos focar na Libertadores. Não é à toa porque eles pensam assim, porque eles ganham mais dinheiro com isso. O que a Libertadores vai pagar pra esse time argentino ou time chileno vai ser muito mais que a própria liga deles vai dar. Eu não sei quanto é do Chile. Eu não sei quanto é do Chile a arrecadação, né? De quanto um time ganha. Mas eu imagino que a Libertadores vai dar muito mais dinheiro. Uma partida, uma passagem de fase na Libertadores dá muito mais dinheiro para um time sul-americano ali, do Peru, do Chile, do Uruguai, da Argentina. Enquanto pro brasileiro, mano, cara, Libertadores dá muito dinheiro. E tem a glória de ser Libertadores. Mas, cara, a Copa do Brasil também dá muito dinheiro. O Brasileirão dá muito dinheiro. Então, tipo, o brasileiro, quando você tem que jogar um jogo do Brasileirão, dependendo do jogo, assim, você não pode jogar pra nada. Enquanto a Argentina pode. Um chileno pode. E não é nada de errado eles poderem fazer isso. Mas vocês veem a diferença. Na minha opinião, a ideia é pra tirar esses holofotes dos brasileiros ganhando. Porque não tem nada de errado, cara. Os brasileiros estão ganhando agora porque o investimento brasileiro é melhor. O país está melhor comparado com os outros sul-americanos em questão financeiramente, né? Então, tipo assim, querendo ou não, o brasileiro vai contratar melhor, o brasileiro vai ter time com preparo físico melhor, vai ter investimentos melhores, a estrutura vai ser melhor do que alguns times argentinos, principalmente o que a gente enfrenta. Então, tipo assim, querendo ou não, isso dá uma diferença absurda entre um time brasileiro e outro time sul-americano. Assim, só tem dado brasileiro, principalmente nas fases finais. E eu acho que essa ideia é realmente centralizada para não ter mais, ou pelo menos tentar não ter esse monopólio gigantesco que está tendo nos últimos anos de brasileiros ganhando a Libertadores, de brasileiros praticamente todo ano tem uma final com um brasileiro lá. Então, tipo assim, é uma ideia muito burra, na minha opinião. Novamente, é uma ideia muito burra, mas é uma ideia visando fuder com os brasileiros, com os times brasileiros. Criada pelo presidente da Comebol, e eu acho que ele quer muito isso porque ele percebe isso, cara. Querendo ou não, rapaziada, eu tenho um pensamento que, cara, ele só é gente boa com os brasileiros porque dá dinheiro pra ele.
dar dinheiro pra Conmebol. A gente sabe que os times brasileiros são muito importantes pra Conmebol. Então, querendo ou não, eu imagino que isso daí é uma coisa que dá muito dinheiro pra ele. Obviamente pode dar mais dinheiro com a chegada da MLS e da Liga Mexicana. Também é um pensamento pra ele estar trazendo eles pra Liga. Pra dar mais dinheiro, assim, mais arrecadação. Vai ter mais gente assistindo os jogos, claro. Mas, na minha opinião, isso daí, eu acho que o principal pensamento dele é pra tirar esse monopólio dos brasileiros, rapaziada. Não consigo não pensar nisso como se fosse uma coisa que ele não tiraria o monopólio dos brasileiros trazendo esses times do México, trazendo esses times dos Estados Unidos. E mais uma vez, eu sei que a viagem é a mesma do Chile, pro Argentina e pro brasileiro, pra ir pra lá. Mas, mais uma vez explicando isso, o argentino e o chileno podem se mobilizar muito melhor, ligando foda-se pra liga deles, do que um brasileiro ligando foda-se pra liga deles. Porque, querendo ou não, por exemplo, vamos pegar um caso do Mirassol aqui. Mirassol no domingo ou no sábado vai pegar Cruzeiro. Cruzeiro, um time assim, até não em Cruzeiro, um São Paulo, que pode não tá pode estar na Sul-Americana, tá ligado? E depois ele vai pegar um time lá dos Estados Unidos. Você acha mesmo que o Mirassol ele vai ligar o foda-se completa pra esse jogo do São Paulo? Você acha realmente que o Mirassol vai conseguir ligar o foda-se? Porque, querendo ou não, mano, o Mirassol também tem que ficar de olho no Brasileirão. Você tem times como o Palmeiras, o Flamengo, talvez até o Cruzeiro, consegue até jogar com um time reserva ali, ou mesclado, por questão de ter um elenco muito recheado, mas o Mirassol não tem esse elenco recheado. Então ele também não pode jogar o foda-se pra um time que, querendo ou não, briga com ele pra pegar uma posição ali em cima da tabela, que é, pelo menos nesses últimos anos, né, nesse último ano, né? O São Paulo não pode ligar o foda-se pra esse jogo. E ele também, cara, tem um jogo da Libertadores ali. Enquanto, pô, cara, querendo ou não, o argentino sabe que, pô, eu vou ganhar mais dinheiro fazendo isso daí, o chileno sabe que eu vou ganhar mais dinheiro. Enfim, é uma ideia que, questão, no papel, fica lindo. No papel fica absurdo. Pô, vamos ter times sul-americanos jogando contra times mexicanos e time da MLS de novo. Pô, muito absurdo. Mas pelo calendário que a gente tem, tanto no Brasil, que é pior que dos outros países ali, isso é outra coisa. O calendário do brasileiro é horrível. Como que vai botar uma logística de um jogo lá no México, lá na porra dos Estados Unidos, e depois, 2 dias depois, ter que jogar outro jogo? Não existe isso. Não existe isso. Então, mais uma vez eu falando isso, desculpa por ter repetido isso, mas é uma ideia muito mal pensada do presidente da Conmebol. Rapaziada, essa é a minha opinião sobre tudo isso que tá de trazer de volta os clubes mexicanos e os clubes trazer os clubes dos Estados Unidos para jogar Libertadores. Beleza, rapaziada? Me diz a opinião de vocês aí no comentário, quem puder deixar o like, compartilhar comigo. Essa é o vídeo de hoje. Valeu, tamo junto.